A palavra de Deus é inspirada. Logo, João capítulo 4, verso 1 a 8, é uma profecia. O Espírito de Deus está aqui falando hoje. Essa mensagem é para você e para mim. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, para nós, tá aí o que? Não creiais em todo espírito. Isso não pode ser para os mormons, para os kardecistas, para os muçulmanos. Isso é para nós. E qual é a advertência que João faz? Qual é a palavra que João tem para a igreja? Qual é a advertência que o Espírito de Deus faz para nós hoje, nesse tempo recheado de falsos profetas? Ele diz: amados, não creiais em todo espírito. Não creiais em todo espírito. O que quer dizer a palavra creiais aqui? Amados, não acrediteis, não deis crédito, não aceiteis, não sejais cúmplices em todo espírito, em qualquer espírito. O que João está querendo dizer aqui é, essa palavra espírito, depois vou te explicar com mais detalhes. Eu posso identificar ela como pessoa, movimento, manifestação, ou manifestações, pregadores, ensinos ou doutrinas. O que João está dizendo? Igreja, não acrediteis em qualquer pastor. Austin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Irmão escatológico, nesse tempo, o tempo do fim, o tempo próximo à sua volta, nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros serão odiados, e surgirão muitos falsos profetas. Quando que surgirá muitos falsos profetas? Nesse tempo. Que tempo? O tempo do fim. Não será assim antes que manifeste, que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Paulo está falando do fim. O fim não será antes que venha a apostasia. O fim seria marcado por engano religioso. Surgirão muitos. Jesus fala de uma quantidade exorbitante. O fim não seria marcado por muitos profetas, homens de Deus. Você não vai ver aí multidões de Jonathan Edwards, multidões de Martyn Lloyd-Jones, multidões, não. Você vai ver multidões de falsos profetas. Agora o que mais espanta é que Jesus diz, eles terão sucesso, eles serão bem-sucedidos, os falsos profetas terão sucesso, serão bem-sucedidos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a poucos, enganarão a alguns, enganarão um punhado, não, enganarão a muitos. Os falsos profetas farão um sucesso danado. Os falsos profetas serão campeões de venda. Jesus diz que esse seria o cenário da volta dele. O engano sendo propagado em larga escala no mundo. Dezenas, centenas e milhares de falsos líderes, de líderes pagãos, de falsos profetas, propondo engano em todo mundo, fariam muito sucesso, enganando muitos. Marca do fim. 1 Timóteo 4:1 diz assim, escute, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos,
uma profecia dada pelo apóstolo Paulo do Espírito Santo. O Espírito que é o Espírito que está aqui. Paulo está se referindo ao Espírito Santo, expressamente. Ele está dizendo, olha só, o Espírito diz com urgência, que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É mais uma profecia acerca do fim. É mais uma profecia que marcaria o cenário mundial, o cenário religioso do fim. Muitos se apostatarão. O que é apostatar? Se esfriar, se desviar da fé. Que fé? Da fé salvífica, da verdade, do evangelho, para dar ouvido a esses falsos profetas. Na segunda carta, Paulo vai fazer outro vaticínio. 2 Timóteo 4, verso 1 a 4. Olha isso aqui. Conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Cuidado, a vinda é julgamento. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreende, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Virá o tempo. Virá o tempo. Que tempo? O fim. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si John Austin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago. Amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 1 Timóteo 4:1 nomeia quem está por trás dos dois que eu citei. Nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Era a serpente, era Satanás que estava por trás da serpente, confundindo Eva. Era Satanás que estava usando o Salmo 91 para confundir Jesus. Paulo vai dizer que essas doutrinas falsas têm o seu nascedouro no inferno, na mente de Satanás. Então o que isso quer dizer? Por isso que João usa o termo filhinhos, não creais em todo espírito. É porque ele está dizendo, por trás de todo falso profeta, tem o espírito do diabo. É Satanás que está agindo. Você precisa saber disso. Ai, pastor, não fala assim daquele pastor. Querido, se é herege, se é falso profeta, se ensina engano, está inspirado por demônios. Eles são os criadores do engano. Eles são os criadores das heresias. É Satanás que é o criador do engano. Por isso João usa o termo espírito. John MacArthur diz isso. Ele afirma: por trás de cada falso profeta há o espírito do diabo. Para você ver com quem nós estamos lidando. Por isso que você vê que essas heresias dão tão certo, dão tanto resultado, são tão ardilosas, engendradas, planejadas, porque tem a sua fonte no laboratório do engano, na mente de Satanás. Mas vamos continuar. Por isso ele usa o termo espírito. Verso 2: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo. Até aí. Primeiro João vai ensinar, vai dizer a eles: não creais em tudo que vocês ouvem. Ao invés disso, teste-os. Agora ele vai ensinar como testar. Como eu sei que algo é de Deus ou é do diabo? Como eu sei discernir a heresia da verdade? Aí ele vai dizer: olha, todo espírito, ou seja, todo movimento, todo pastor, todo seminário, todo livro, todo congresso,
que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito, movimento, pastor, pessoa, é de Deus. Mas todo espírito, movimento, pessoa, pastor, que não confessa Jesus, esse espírito não é de Deus, é um falso profeta. Por que ele usa isso? Todo isso. Pastor, se for esse o caso, não tem falso profeta nenhum no Brasil. Porque se você perguntar para qualquer um, falso profeta, Jesus veio em carne, ele vai dizer, claro,